Hoje nós temos vários especialistas, como eu falei, que estão aqui participando conosco nessa edição especial do Jornal Tarobá, viu? Eu estou com um especialista aqui no nosso estúdio, no estúdio principal do Grupo Tarobá de Comunicação, é o Márcio Araújo. Márcio, primeiro, bom dia, obrigado pela participação conosco, viu? Bom dia, eu que agradeço, Wagner, o convite. O Márcio, ele é administrador, é especialista em economia, a gente pode falar assim, em mercado financeiro, mais de 20 anos de experiência nessa área e a gente vai dialogar a respeito disso. Eu sei que tem muitas dúvidas também. Além do Márcio, a gente tem mais 3 especialistas que estão participando também dessa edição especial do nosso Jornal Tarobá. Os 3 estão na tela aqui com a gente também. Já agradeço de antemão a presença de todos, a prestatividade em estarem aqui. A gente está tomando todas as medidas de cuidado também, o distanciamento, todo o cuidado para não haver também a contaminação. Eu vou começar falando com o Márcio, enquanto você pode fazendo a sua pergunta e mandando para o nosso WhatsApp sobre o mercado financeiro, você é empresário, você é comerciante. Antes eu quero convidar o Márcio e você aí de casa para a gente acionar novamente o nosso repórter Carlos Turmina. Carlos e Jean voltam a participar conosco agora, porque falando de comércio, de reabertura ou não, nós tivemos ontem manifestações em basicamente boa parte das cidades aqui do nosso estado do Paraná. O Carlos volta a participar conosco ao vivo aqui e tem informações, Márcio, inclusive sobre essa manifestação em prol da abertura do comércio em Cascavel, feita ontem. Carlos. Wagner, o protesto aqui em Cascavel ontem se concentrou ali na região central de Cascavel, na Avenida Brasil, em frente à Catedral. A movimentação começou a partir das 3 horas da tarde e ao longo da tarde aí os motoristas, dentro de seus respectivos carros, fizeram uma carreata e um buzinaço. Nós temos imagens para ilustrar essa movimentação. Eles são comerciantes, empresários que protestaram contra o fechamento do comércio aqui na cidade. Eles querem a volta do trabalho já no dia 1º de abril. A Polícia Militar, a Guarda Municipal, agentes da CETRANS acompanharam a manifestação. Não houve a divulgação em relação a números de veículos que tenham participado. Entre as reivindicações está a abertura do comércio já no 1º dia, o isolamento vertical, ou seja, que é aquele em que só podem ser isoladas as pessoas do grupo de risco a princípio. Antes da carreata, alguns manifestantes acabaram se aglomerando, alguns até com mais de 60 anos, o que é contraindicado nesse momento. A informação que nós temos, Wagner, a respeito do futuro do comércio aqui na cidade é que ele permanece fechado pelo menos até o dia 5 de abril, que é o período em que tem vigência o decreto da Prefeitura. Obrigado, Carlos, pela participação. Vamos dividir tela com o Jean Pereto, que também está ao vivo na Terra das Cataratas. Jean já aparece aqui. Jean, como que foi a manifestação dos comerciantes, dos moradores aí na fronteira? Olha, Wagner, eu estou aqui na Praça da Paz, próximo à Praça da Paz, na verdade, porque foi aqui que terminou, de fato, essa carreata, essa manifestação que começou às 10 horas da manhã no gramadão da Vila A, aqui em Foz do Iguaçu. Foram muitos motoristas, não temos a estimativa de quantos veículos estiveram nessa manifestação, mas o fato é que circularam pelas principais avenidas, aí saindo do gramadão, passando pela Avenida Paraná, circulando aqui por parte da Avenida Brasil e no entorno aqui da Associação Comercial, Prefeitura, a Catedral aqui de Foz do Iguaçu. Foram muitos veículos e as pessoas pedem de fato pela reabertura do comércio. Ainda não se sabe se ocorreu algum acordo, reuniões estavam previstas aí entre a Associação Comercial, representantes desses manifestantes e também com o prefeito. O fato que a gente vai acompanhar no começo da semana, na segunda-feira, para ver se o comércio retorna ou não. Uma informação que tem também circulado por aqui, não temos ela ainda de forma oficial, no entanto, a expectativa é que o Paraguai abra então a fronteira com a Ponte Internacional da Amizade já na madrugada de segunda-feira, 0 hora de segunda-feira. No entanto, essa confirmação ela não veio ainda de forma oficial e mesmo que ocorra nas próximas horas, o mesmo Paraguai abrindo a fronteira, agora por hora a fronteira está fechada pelo lado brasileiro. Seguimos acompanhando e sempre trazendo muitas informações. Eu volto contigo aí no estúdio. Obrigado, Jean, também pela participação. A gente falando de mercado econômico, de mercado financeiro. A preocupação, Márcio, neste momento, claro que é com a saúde. A gente poupar vidas, mas não tem como imaginar que o comerciante, que o empresário, que o autônomo, não tem como a gente desviar disso e falar que ele não está preocupado. A preocupação é de todos nós. E aí a pergunta que fica, como nós podemos driblar essa crise? Claro, a dificuldade virá neste momento em que a orientação é para ficar em casa.
O que você pode dizer, Márcio? É uma bela pergunta. Quando nós olhamos para tudo que o governo está fazendo, ontem o ministro Paulo Guedes, ele teceu uma entrevista e ele disse que são duas ondas. A primeira onda é a onda da saúde, que a gente tem que cuidar, que é a questão do Covid-19. E a segunda onda é a econômica, que a gente tem que se preocupar, que também ela pode ter um impacto ainda maior, e quando a gente fala a cauda longa, né? Porque tem o cometa e tem a cauda que vai ficar. Então, no impacto econômico, o Covid-19 pode causar ainda um estrago maior do que propriamente a saúde. Porque a gente, respeitando a quarentena e tudo que a OMS vem dizendo sobre saúde, beleza, a gente consegue salvar vidas. Porém, economicamente, a gente tem que ver para as estratégias que o governo está se mobilizando. Tivemos aí nas últimas 48 horas várias tomadas de decisão assertivas pelo governo, então liberando dinheiro para as empresas pagarem as suas folhas de pagamento, também para os profissionais autônomos, para esses profissionais que não têm aquela comprovação de renda, também aí um valor de R$600 para esses profissionais. Então são tomadas para a economia que são paliativas, elas não são tomadas que vão resolver o problema. Então a primeira coisa que a gente tem que ter em ciência é o quê? Que as pessoas que estão em quarentena, que vão ser beneficiadas com isso, que esse dinheiro, a gente sabe que tem toda essa questão que vai ser tratado da gente ficar recluso, que a gente, quando tem o dinheiro, a gente vai querer ter o impulso de querer consumir, a gente tem que pegar e pensar muito bem como vai usar esse dinheiro. Porque tem muitas pessoas que vão querer comprar coisas que, por mais que estejam fechados, mas drive-thru está funcionando, vai querer comer uma comida especial, comida diferente e tal. Então a gente tem que ter muito cuidado com as escolhas que a gente vai estar utilizando esses recursos também que vão ser disponibilizados pelo governo. Então são várias decisões que têm que ser tomadas agora. A gente fala o seguinte, primeiro é a saúde, mas só que a gente tem que pensar com muito carinho para o nosso bolso também. A saúde financeira é muito importante. Pode mandando a sua pergunta a respeito desse assunto também, que a gente vai falar a respeito de economia agora. Pergunta que chega também envolvendo economia, mais uma, e a gente vai ler agora, já pinta na tela aqui, informação que vem pelo nosso WhatsApp, dúvida, o Márcio está aqui comigo e ajuda a esclarecer. O Arnaldo também de Cascavel, ele pergunta o seguinte, essas medidas econômicas, Márcio, de subsídio, anunciadas pelo governo, elas valem para todas as empresas ou isso pode ser um problema futuro também? Bela pergunta. Para as empresas que têm que ter um faturamento que elas são de médias para grandes, né? MEI, o microempreendedor individual, entra naquele caso dos R$600. Para as empresas, já que são de pequenas e médias empresas, essas empresas são classificadas e elas vão ter esse benefício de ter aí o poder financiar 2 folhas de pagamento. Então, durante 2 meses, com carência de 6 meses para pagar a primeira parcela e uma taxa de 3,75 ao ano, que é a taxa Selic. Só que lembrando, é uma taxa atrativa, né? Historicamente é uma taxa que é muito atrativa e as pessoas têm que também ter a prudência na escolha se toma ou não toma esse crédito. Se uma empresa já era organizada, se ela mantinha um fluxo de caixa positivo, se ela mantinha uma liquidez, né? Porque uma empresa de um porte desse, que ela está autorizada a ter acesso a esse recurso, geralmente ela tem um controle maior. Então ela já tem uma gestão, já tem um gestor financeiro. Então provavelmente essas empresas, elas terão, no caso, uma possível liquidez. Então tem que fazer a conta. Utilizar meu recurso próprio ou utilizar o recurso de terceiro via governo. Porque a gente tem que lembrar que essa conta vai vir, vai ter que pagar. Ou seja, colocar na balança, ver se é positivo, se não é, depende de cada caso. Já continua esse assunto com o Márcio aqui no nosso Jornal Tarobá, edição especial deste sábado. E a dúvida de todo mundo, autônomo, CLT, empresário, microempreendedor individual, é como vai ficar a situação depois que tudo isso acabar. Até porque a gente não sabe até quando vai, né, Márcio? A gente tem uma pergunta aqui que é do Paulo de Cascavel, que é o seguinte, como os pequenos empresários terão acesso às ajudas do governo? Já existe alguma orientação concisa nesse sentido? Bela pergunta do Paulo. É o seguinte, o governo ele divulgou na quinta e na sexta as suas tomadas, tanto do governo federal quanto do estado. O Ratinho Júnior também colocou aí um pacote, né, em torno de R$1 bilhão para os empresários, para o empresariado paranaense. Porém, mais diretamente, está mais específico do Paraná,
que vai ser através do Fomento Paraná e pelo BRDE. E o do governo federal ainda não tem no papel certinho o esquema, que mais uma vez o Brasil barra nisso, na questão burocrática. Então, não tem ainda, de forma didática específica, qual vai ser o acesso a esses recursos. Provavelmente serão via os bancos públicos, tanto o Banco do Brasil quanto a Caixa Econômica, porque na maioria dos pronunciamentos dessas medidas econômicas, o presidente do banco, da Caixa Econômica, estava junto ao presidente. Então, provável que a Caixa Econômica seja o principal braço para fomentar a economia. No Paraná, vai ser via BRDE e via Fomento Paraná. A gente fala muito de, até esses anúncios, tanto do governo do estado do Paraná, também como o governo federal, do período de carência e tudo mais. Mas no caso do governo federal, a gente não tem um esquema direcionado, como você muito bem disse. E isso também é muito novo, né, Márcio? Tanto para os profissionais da área. Eu imagino que para você também, nunca a gente lidou com uma situação, é a maior pandemia que a gente já viu. E aí também, para advogados, tudo vai abrindo brecha. Tem também a questão trabalhista, que é uma questão que envolve as empresas e os empresários estão bastante preocupados com isso. A folha de pagamento que precisa ser cumprida, né? Exato. Então, o governo, principalmente para essas pequenas e médias empresas, então ele está colocando em torno de 40 bilhões de reais via esse financiamento de 2 folhas para as pequenas e médias empresas. Anterior a isso, ele também já fez várias tomadas, como a antecipação do PIS, PASEP, assumindo parte também do salário de funcionários, em torno aí de 25% da folha de pagamento desses funcionários. Então, assim, o governo também está preocupado com isso, porque o pós, né, como diz o ministro Paulo Guedes, a segunda onda, que vai bater direto no impacto econômico, é a preocupação. E o desemprego também mata, né? As pessoas morrem de fome, porque não tem ali o dinheiro para comprar seus recursos básicos. Então, a preocupação é, sim, muito séria isso. Até ontem, Wagner, eu estava lendo sobre setores, porque a gente olha assim para o setor comércio, varejo, né? Que onde a gente vê essas manifestações e tal. Só que tem setores, né, que a gente, quando coloca a lupa e começa a observar, são setores que já estão sendo muito afetados. Eu li ontem sobre o setor de rosas, que a principal produção é na região de Olambra, em São Paulo, que já do dia 15 de março para cá já é um prejuízo de 500 milhões de reais, porque todos os eventos foram cancelados, então não tem quem compra, quem vai consumir. Não tem o giro desse produto. Não tem o giro. Então são 500 milhões. E se até o dia, vamos dizer o seguinte, se esse ciclo do vírus não parar até antes do Dia das Mães, que é a principal data desse nicho, praticamente 100% dos empresários e dos produtores rurais que trabalham com flores, com rosas, vão estar falidos. Ou seja, é uma cadeia enorme e a gente não sabe até quando vai isso, né? A gente ia vendo imagens do comércio enquanto dialogávamos, tudo fechado, uma situação estranha para todo mundo. Olha só, comércio fechado aqui em Cascavel, pouca circulação de pessoas, essa é a recomendação até o momento, mantenha-se em casa se você não trabalha em serviço de saúde, em serviços de primeira demanda, ou seja, mercado, farmácia. E, Márcio, a gente tem uma pergunta que vem da Patrícia Sonsin, nossa apresentadora, que também envolve o setor econômico. Patrícia. Pois é, Márcio, a gente observa que muitos países, nesse enfrentamento da pandemia, eles têm disponibilizado, vamos dizer assim, cifras bilionárias para isso, mas muitos outros países têm essa economia mais reduzida. No caso do Brasil, por exemplo, não seria interessante a gente usar as reservas internacionais, ou também chamada de reserva cambial? Porque, por exemplo, só em 2019 aí somamos 350 bilhões dessas reservas, Márcio. Ela falava da questão da reserva internacional, da reserva cambial, se de repente não seria uma saída o Brasil usar esse recurso neste momento. Olha, a pergunta muito inteligente por parte da Patrícia, não sei se foi a Patrícia ou se foi uma telespectadora que fez, mas é o seguinte, por outro lado, nós temos que cuidar, porque nós temos o impacto do câmbio. Porque junto com o coronavírus, a gente vê também agora uma disputa internacional sobre o petróleo, que impactou direto também. O 5,10 que fechou ontem o dólar, não é só o impacto do coronavírus, tem outras coisas que impactaram o aumento do câmbio nos últimos meses, nos últimos dias. E uma das estratégias que o governo tem para fazer frente, para segurar o dólar, o câmbio, é utilizar as swaps cambiais, e eles utilizam como laço essas reservas, que ele tem que ter essa reserva em dólar. Então, utilizar hoje a reserva de dólar para injetar na economia real,
para minimizar o impacto do coronavírus, é a mesma coisa de tampar um buraco e colocar outro. Só que esse buraco aqui, se a gente mexer muito na reserva cambial de dólar, a gente vai ficar muito exposto ao mercado, que daí as empresas que dependem de exportação ou de importação, essas empresas aí estão fadadas à falência, porque se não tiver um controle cambial por parte do governo. Lembrando que nós estamos ao vivo pela Rádio Tarobá FM, pelo portal Tarobá News, pelas redes sociais e também aqui pela TV Tarobá. E tem mais pergunta que chega aqui pra gente de telespectador, de internauta participando com a gente pelo nosso WhatsApp, viu? É o nosso canal de comunicação, onde você manda o seu questionamento, a sua dúvida e a gente vai respondendo então. Vamos dar uma olhadinha na pergunta que chegou também aqui, de mais do público que vai participando com a gente. O Tony, ele é morador de Cascavel também, Márcio. Ele disse o seguinte: sou motorista de aplicativo. Como faço para receber o auxílio de R$600, que é aquela dúvida que a gente já debatia, né? Tony, essa pergunta é a pergunta que ontem eu respondi bastante pelas redes sociais, as pessoas que me acompanham. É o seguinte, o governo ainda ele não definiu, certamente, a questão do Corona Voucher, dos R$600. Mas o que acontece? Você, pelo que está sinalizando, você vai ter que se apresentar provavelmente na agência da Caixa Econômica, com sua carteira de trabalho, para comprovar que você não tem registro profissional, que você não participa de outros programas, já não está recebendo o seguro-desemprego, não participa de outros programas de benefícios que o governo paga. Então, essas são as principais características. Comprovar que você não é registrado através da carteira de trabalho, não está recebendo seguro-desemprego e provavelmente ir à Caixa Econômica. Essa que vai ser o procedimento. E até se colocaram em xeque a questão de fraudes, né? Mas até o governo ele se manifestou na seguinte situação, que nesse momento não vai ter que fazer um filtro uma peneira tão fina, porque senão o dinheiro não consegue chegar na mão de quem está precisando. Então, provavelmente vai ser isso. Você vai ter que comprovar que você não tem vínculo trabalhista através da carteira de trabalho e que você não está recebendo o seguro-desemprego. Ontem à noite eu conversava com um internauta que acompanha a nossa programação pela internet do estado de São Paulo. Ele costuma investir em bolsa de valores e tudo mais. E ele me falou uma coisa que eu acabei ficando pensando, de repente você pode esclarecer e é a dúvida de outras pessoas também. Investimento no Tesouro Nacional. Tem muita gente que opta por isso. Alguns investidores mais arrojados, outros mais contidos também. Seria uma saída neste momento para injetar esse dinheiro? Quem sabe o governo possa fazer o uso? É arriscado? O que você me diz a respeito disso? Se eu for olhar para o cunho de querer ajudar o governo nesse momento, sim, porque o título do Tesouro é o título de emissão de dívida do governo. Então, o governo pega o dinheiro emprestado teu. Então, se você quer ajudar, às vezes, nesse momento de pandemia, o governo, comprar o título do governo, tanto o título Selic, o título atrelado à inflação, qualquer tipo dos títulos do Tesouro, você vai estar ajudando o governo, sim, a ajudar o caixa do governo. E outra coisa, que esses títulos são os títulos considerados títulos zero de risco, né? Então são os títulos mais seguros que tem para se investir. Então seria uma alternativa inteligente pela questão do risco, que é o menor risco. Nós estamos passando agora para um cenário que a gente está falando muito de risco, então os títulos tesouros são considerados no Brasil os títulos mais seguros e olhando da empatia, você vai estar colaborando com a economia também do Brasil. Fica em casa, fica com boa informação, fica com o Grupo Tarobá de Comunicação. Nós estamos ao vivo com esse nosso jornal especial, cobertura sobre o coronavírus. Márcio, especialista em mercado financeiro. E nós temos mais uma pergunta, Márcio, de telespectador que vem interagindo com a gente aqui, dúvida de todos que a gente vai esclarecendo no decorrer da nossa programação, viu? A Denise é do Riviera, aqui em Cascavel. Ela mandou o seguinte: sou manicure e pago o INSS. Sou autônoma, eu quero saber se tenho direito à ajuda do governo. Onde eu devo ir? Como eu devo proceder? Então, a pergunta da Denise, eu imagino que seja a pergunta de muita gente, de muitos autônomos que estão acompanhando o nosso programa. Não só da Denise, que ela trabalha como manicure. Sobre essa questão, eu imagino que cai também um pouquinho naquilo que a gente discutiu antes. Você consegue responder para a gente qual seria a orientação para essa trabalhadora? Para a Denise, e tem outra informação que é importante. Se a Denise ela for mãe solteira, né, se ela for a
a cabeça financeira dessa casa, ela tem direito, além dos R$600, que é o recurso destinado para os autônomos, ela tem direito a mais 600. Então, seria 1.200, desde que ela comprove que ela é solteira, que ela tem, por exemplo, ela é chefe da casa. Então, ela tem direito a R$1.200. E da mesma forma, como a gente já tinha de forma anterior comentado, o Corona Voucher, que é destinado para esses autônomos, ainda não tem formalizado qual vai ser o procedimento. Provavelmente na segunda-feira será dito qual vai ser o passo a passo para as pessoas terem direito a receber. Mas no caso dela, se ela for a chefe da casa, ela tem direito, além dos 600, mais 600. Então seriam R$1.200. Ou seja, assim como a Denise e outros autônomos que estão acompanhando a gente também, essa situação de ser a provedora do lar, tem um filho, alguma coisa assim, vale para as outras profissões também? Então, só na questão dessa classe que o governo está beneficiando, da classe dos autônomos, dos profissionais autônomos, daqueles que não comprovam renda, que não tem, como a gente disse, como vai ser comprovado isso? Através da carteira de trabalho, não está recebendo o seguro-desemprego, eles terão acesso a esse recurso de R$600. As mulheres, que são as provedoras desses lares, aí ela tem um benefício, tem um bônus de mais R$600. Então, para essas mulheres serão R$1.200, que eu acho muito justo por parte do governo. Wagner. Olha, neste momento é importante a gente deixar claro a empatia, cuidar do outro, principalmente para que você não transmita qualquer tipo de doença, viu? Isso vale para a gripe, vale para H1N1 e vale também agora no caso do coronavírus. Falando de economia ainda, Márcio, nós temos mais uma pergunta que chegou para a gente, quase no fim do nosso programa especial aqui, que é da Eleandra Triques, moradora aqui de Cascavel. Eu sou diarista, mas não sou chefe de casa. Meu marido tem trabalho também, mas ele está parado. Nesse caso, posso receber algum benefício? Entra naquela questão de dobrar o suporte ou não? Se ela não for registrada, se ela não tiver nenhum registro, se for diarista autônomo, ela tem direito aos R$600 neste caso. Aproveitando essa questão dos R$600, nós temos que deixar claro o seguinte: não tem, o governo não divulgou link para cadastramento. É um golpe isso, tá? Para coletar dados das pessoas. Então, se você receber um e-mail, alguma mensagem para se cadastrar, para receber os R$600, isso é fake news, tá? Tome cuidado nesse aspecto. E sobre os R$600, tem que lembrar que você não precisa contribuir com o INSS. Então, se você, um exemplo, o baleiro do semáforo, o pipoqueiro da praça, que não contribui com o INSS, esses também terão acesso aos R$600. Não precisa ser contribuinte do INSS. Ou seja, todo mundo que é autônomo tem também essa questão de suporte. Mais uma pergunta, a última então, do Patrick Nascimento, morador de Cascavel. Tem o seguro-desemprego para receber, mas não tem o cartão. Como que eu faço para receber agora com os bancos fechados? Aí é uma questão de... A Caixa Econômica, ela tem que, mesmo que você não tenha um cartão, provavelmente a Caixa Econômica ela vai estar criando, porque ela vai ser o braço principal do governo. Então, provavelmente a Caixa vai estar abrindo as suas agências, provavelmente na próxima semana, por demanda dessas medidas que foram tomadas pelo Ministério da Fazenda, do governo. Então, vai estar aberta. Então, se você não tem um cartão, provavelmente na boca do caixa você vai conseguir estar sacando o seu seguro-desemprego. Obrigado, Márcio. Obrigado, pessoal que participou com a gente, mandando dúvidas do setor econômico. Muito obrigado a todos que participaram com a gente. A gente vai ficando por aqui com a nossa edição especial. Obrigado a você que ficou conosco, junto com os nossos colegas e junto com todos os especialistas. Excelente tarde. Segunda-feira. Excelente fim de semana a todos e segunda-feira estamos de volta. Se cuide, #Fique em Casa com a Tarobá.